Oi, gente! Meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. No episódio de hoje, converso com a minha querida amiga Viviane Cooper. Anos atrás, Viviane se deparou com problemas sérios de saúde, que a levaram a buscar respostas fora do modelo da medicina tradicional, que oferecia pouca ajuda na época. Ao pesquisar sobre mudanças de dieta e estilo de vida, ela encontrou um caminho que lhe pareceu valer a pena experimentar. Aplicando vários dos conceitos aprendidos na medicina holística, Viviane não só se curou, mas levou sua saúde e bem-estar para um nível bem superior. Em algum momento depois dessas descobertas, ela sentiu que poderia ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Foi quando decidiu se tornar coach de saúde e consultora de nutrição holística. Por saber que o corpo e mente estão interligados, decidiu adicionar terapia de florais de Bach à sua prática e conseguiu resultados surpreendentes. Estou muito feliz em recebê-la. Seja muito bem-vinda, Viviane, ao Bom é que te faz bem. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Estou super feliz aqui de estar podendo contar a minha história e falar um pouco de saúde, né? Que eu nem gosto de falar sobre saúde, né? Eu acho que você também não. Só um pouquinho, Só né? um pouquinho, né? Mas a minha jornada começou quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu sempre gostei de comer saudável. Enfim, no Brasil a gente, né, tem uma alimentação super boa e tal. E eu cheguei nos Estados Unidos super feliz de estar me mudando para cá. Enfim, estava vivendo a minha vida, mas depois de um ano eu comecei a ter vários sintomas, vários problemas de saúde e eu não sabia o porquê, né? Ia no médico, não, você tá boa, tá tudo bem, você, né, seus testes estão ótimos, aquela história toda que, né, a gente já conhece muito bem, né? Só que eu tava tendo muitos problemas, enfim, muito cansaço, dores no corpo, não conseguia dormir mais, então eu tava muito mal mesmo. E os médicos falando que eu não tinha nada. Então, assim, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? O que tá acontecendo? E aí eu comecei a estudar nutrição através da internet, né? Que a primeira coisa que a gente faz é... Eu pensei, então eu vou ter que fazer alguma coisa para melhorar a minha saúde. Eu vou tentar alguma outra coisa, que o médico não tá me ajudando, né? Você pensou em nutrição por algum motivo particular? Eu pensei assim, eu acredito que alguma coisa aqui no país está me fazendo mal. A comida, né? A gente sabe, né, que aqui a comida tem mais química, então eu pensei que alguma coisa aqui estava me fazendo mal. Eu sou uma pessoa mais sensível, minha mãe também é uma pessoa mais sensível, mais alérgica às coisas, e eu imaginei que poderia ser isso. E comecei a fazer minha pesquisa, nunca pensei que ia ser health coach, né? Mas já comecei a estudar muito, e hoje eu lembro das coisas que eu estava estudando e fazia muito sentido. Hoje para mim faz sentido. Quando a gente quer, a gente vai atrás das respostas e a gente encontra. Mas a minha primeira coisa que eu fiz para melhorar, eu fui num quiroprata, me indicaram um quiroprata e ele me colocou numa dieta super rígida. Super rígida. Mesmo sendo quiroprata, ele fez os ajustes dele e tudo e te recomendou a dieta. Justamente, aqui nos Estados Unidos os quiropratas, eles também, alguns, né, muitos até, eles estudam nutrição e eles conseguem ajudar os pacientes dessa forma. Ele me colocou numa dieta super rígida por um mês. Foi muito estressante,
eu quase não comia nada, né? O que ele restringiu na dieta? Na verdade foi uma dieta mais do estilo paleo, né? Então, tirando o leite da alimentação, grãos, todos os grãos. E depois de um mês eu não tinha mais nada. Eu falei, gente, o que é isso? Tem alguma coisa aqui muito séria, né? Então, todos os sintomas acabaram depois que você fez. Por quanto tempo a dieta? 1 mês. 1 mês. Daí foi a primeira coisa que eu fiz. Eu falei, gente, então tem muita relação com o que eu tô comendo, com certeza. E eu fiquei sem nada, assim, durante 6 meses. E eu falava pro meu marido, eu não sei o que eu tinha, mas eu tô curada. Mas você continuou a dieta que ele passou? Eu continuei, não. Na verdade, eu continuei evitando certas coisas, mas com o tempo eu fui voltando à minha dieta normal. E por causa disso, eu acredito que alguma coisa, eu acredito que foi por causa disso. Eu lembro que eu fiz algumas coisas que eu não deveria, comer algumas coisas que eu não deveria, e de repente, do dia pra noite, tudo voltou. E foi, assim, um trauma muito grande pra mim, porque eu tava super bem. E daí eu lembro que eu dormi e acordei no outro dia, e eu tava com todos os sintomas, tudo de volta, tudo assim, ao mesmo tempo, né? Então foi bem, bem traumatizante. Por 2 noites eu tive ataque de ansiedade, mas eu sabia que era por causa disso, sabe? Então foi muito, assim, difícil. Mas aí, tudo bem, vamos, né? Vamos ver o que dá pra fazer. Da primeira vez você não teve nenhum diagnóstico. O médico falou que estava tudo bem, que todos os seus exames estavam normais. Sim. Que você não preocupasse com nada, que você não tinha nada. Não tinha nada. E você continuava tendo esses sintomas todos. E aí, da segunda vez, como é que foi? Aí você voltou no mesmo médico, no mesmo quiroprata? Não voltei nele, eu voltei em outra médica que também... ela falou que eu tava com uma B12 baixa, tá? E eu tinha ido no gastroenterologista e eu tava tomando omeprazol. E hoje em dia eu sei, e logo depois eu estudando, né, eu percebi que o omeprazol, ele diminui a absorção da B12. E entre outras coisas, mas principalmente a B12. E eu tinha tomado antibióticos também enquanto eu estava nos Estados Unidos por conta de infecções urinárias. E hoje eu sei que antibiótico também acaba, né, com toda a microbiota, o intestino, o estômago, enfim. Então eu acho que eu já não estava absorvendo os nutrientes que eu precisava. E ainda fui tomar aquele omeprazol que eu nem sei se eu precisava. E aí eu acho que isso também ajudou eu ter essa... como que se diz, aos sintomas voltarem tudo com força total. E aí eu falei, gente, não tenho nada, vou ter que voltar, né, ao meu... Foi um pouco mais difícil depois dessa segunda vez, né, até hoje eu não tenho, assim, respostas exatas do que aconteceu comigo, mas eu fui voltando aos poucos à minha dieta que eu tinha antes, que eu tinha feito com um quiroprata, mas foi mais ou menos um low carb, e eu fiquei muitos anos assim nessa dieta, evitando o glúten, porque eu já sabia que eu tinha problemas, e o leite também, eu descobri que eu tinha problemas, depois fui ao médico, ele detectou alergias, mas o que aconteceu? Eu estava bem, assim, em geral estava bem melhor, porém eu tinha muito cansaço, muito cansaço, assim, terrível, e 3 horas da tarde eu já não conseguia fazer mais nada e ficava se arrastando. Então, assim, daí eu já não tinha mais vontade de, né, sair, porque estava sempre cansada, hein? Eu tinha que fazer as minhas coisas e a minha energia era muito pouca para poder estar tendo encontros, né, contato com outras pessoas, fazendo coisas fora de casa. Então, minha vida estava, assim, muito limitada. Nessa época você estava trabalhando com alguma coisa ou não? Bom, daí eu já tinha virado health coach. Eu já tinha virado health coach e já tinha melhorado muito a minha saúde, só que eu ainda estava com muito cansaço. E aí eu falei, gente, tá bom, tem alguma coisa que eu tô fazendo que não tá dando certo, ou tá dando certo, mas eu poderia melhorar, né? E comecei a ler plant-based e não sei o que. Eu falei, eu acho que eu vou tentar, né? Eu acho que eu vou dar uma chance aí para essa plant-based, porque até então o que os médicos e os cientistas aqui nos Estados Unidos falavam?
se uma pessoa tem algum tipo de doença autoimune, uma doença crônica, tem que comer bastante proteína, tirar o açúcar da alimentação e parar de comer grãos, porque grãos não são, né, bons, enfim, toda aquela história que você deve já conhecer, né? O mito do carboidrato, né? O mito Até do carboidrato, essa semana né? escrevi sobre isso no meu blog. Justamente. O mito do carboidrato. Então, é isso que eles falam. Eu não fazia totalmente, né? Porque eu ainda gosto do meu arroz e feijão, né? Então eu não via por que tirar, assim, fazer uma coisa muito radical. Mas eu evitava o açúcar, não comia nem um pingo de açúcar, tudo para que eu não realmente ficasse doente. Não que o açúcar faz bem, né? O açúcar branco realmente não faz bem. Mas eu digo que eu focava muito em áreas que talvez não tinha outras áreas que precisava focar também, não só aquelas. Enfim, comecei, né, a pesquisar, eu falei, eu vou parar de comer carne na hora do almoço. E aí parei de comer carne na hora do almoço e continuei a minha dieta normal. Mas quando eu realmente decidi tirar completamente, assim, nossa, foi uma mudança total, assim, E o que te levou a tomar a decisão de cortar de vez a carne? Eu comecei a ler sobre os benefícios, né, de uma dieta plant-based, que seria uma dieta com mais plantas e menos produtos de origem animal. Na verdade, o que estava me levando também é porque eu já não podia tomar leite. Então eu comecei a ver receitas de páginas veganas, né? Porque as receitas veganas não tem nada de leite, não tem nada de ovos. Os ovos também não faziam bem. O médico falou que eu tinha uma certa alergia à gema do ovo. Eu falei, gente, eu vou entrar de cabeça nessas páginas veganas, pelo menos para aprender umas receitas. E nisso eu comecei a me interessar. E comecei a ler sobre os benefícios dessas dietas. Eu falei, nossa, olha só que interessante, né? Será que vai dar certo? Bom, não custa tentar, né? E eu, na verdade, eu nem tinha muito, como que se diz? Nem acreditava muito, pra te dizer a verdade. Porque tudo que eu ouvia era come carne, proteína, né? Aquela coisa. Mas eu fiz e eu fiquei surpresa com o que aconteceu comigo. Fiquei muito surpresa. E como que foi? Foi rápido? Quanto tempo levou para você sentir o efeito de não comer a carne? Quando eu tirei totalmente, foi no outro dia, na mesma semana, eu já comecei a me sentir assim super bem. O meu sono, que sempre foi conturbado depois, né, depois que eu vim pra cá e tal, eu comecei assim a dormir mais relaxada, era um outro tipo de sono, a minha energia começou a voltar. Foi uma coisa assim que eu falei, gente, o que é isso? Como realmente as plantas nos ajudam, né? Uhum. E o que tinha na carne, que daí eu aprendi, né, que a carne é inflamatória. Não que eu não soubesse, porém a gente tem aquela informação de que a carne faz muito bem, mas ela pode ser inflamatória também. E não só isso, como que as plantas nos ajudam, né? Porque aí você realmente começou a intensificar a quantidade de plantas que você estava comendo. Justamente. Então, eu continuei comendo peixe, não me sinto mal, mas assim, eu não tenho tanta vontade de comer também, porque eu como uma vez por semana e tá tudo certo. Mas assim, eu me senti tão bem e às vezes, né, claro, eu tinha vontade de comer uma carninha e tal, e eu comia, eu me sentia tão mal. Eu falava pro meu marido, acho que eu não vou mais voltar a comer carne, porque eu tô me sentindo tão bem que eu não tenho mais vontade de voltar ao que era antes. Que é gostoso, né? É gostoso. A carne é gostosa, enfim. Mas eu me senti tão bem que eu falei, não tem mais volta. Não tem. Isso aqui é o que eu quero me sentir bem, eu quero ter minha vida de volta, eu quero poder fazer as coisas como eu fazia antes, né? Ter energia para acordar e fazer o que eu quero até o final do dia, sair, fazer exercício físico. Eu não conseguia fazer exercício físico, eu tentei várias Imagina, modalidades. 3 horas da tarde você já estava morta. Como é que Morta. Se eu fazia exercício, aí que eu ficava acabada? Pior ainda. Então eu tentei vários tipos de exercício na piscina, exercício... Não dava ficar. Agora, eu acho interessante o que você comentou, porque quando você estava no Brasil, você nunca teve nada e sempre comeu de tudo. Sim.
Justamente. Você conseguiu encontrar alguma coisa que foi algum trigger que você teve na mudança para cá? Ou você acha que foi realmente a qualidade da comida daqui, a qualidade da carne? Olha, na época eu pensei em várias coisas, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, a qualidade da carne, a qualidade do leite. Eu acho que, principalmente da carne, né? A carne no Brasil, geralmente, né, as vacas elas comem só grama. E aqui a gente sabe que as vacas elas comem grãos, elas comem soja, elas comem. Então, se eu tinha algum tipo de problema sensibilidade com esses com esses grãos, eu estava comendo indiretamente, né? Vamos supor que elas comessem alguma coisa com glúten, indiretamente eu também estava comendo. Então a gente sabe que a qualidade não é boa. A gente não sabe que tipos de grãos né, que eles dão para esses animais. A gente sabe que tem muito hormônio sintético usado aqui. Então a gente sabe que realmente a qualidade não é tão boa. Inclusive eu nem gostava tanto do gosto. Tinha que ser uma carne mais cara mesmo para eu conseguir comer. Porque aquelas carnes mais baratas eu não gostava do gosto. Como no Brasil eu gostava, né? E o leite também começou a me fazer muito mal. A gente sabe que é colocado também hormônio sintético no leite, né? Então, tudo isso, e fora conservantes, porque assim, quando a gente muda para os Estados Unidos, quer queira, quer não queira, a gente começa a comer não tão bem quanto no Brasil. Totalmente verdade. Na verdade. Então a gente tende a ganhar peso, algumas pessoas começam a ter alguns sintomas. Então, assim, então sem você perceber, às vezes você acha, não, tô comendo saudável. Mas eu lembro, eu trabalhava, eu ia almoçar, tinha aquele buffet cheio de verdes, verduras e legumes. E nossa, eu enchi o prato. Então todo dia eu tava comendo muitos nutrientes, aquele arrozinho e feijão, um pedacinho de carne. E aqui, né, eu tava tendo que cozinhar pra mim, não tinha aquela facilidade do Brasil, dos restaurantes, em todos, né, qualquer canto, com aquele buffet de salada e, enfim, outras coisas que a gente já sabe, né? Então aqui estava mais limitado. Eu acho que também, né, a questão da mudança para um país diferente e tudo mais. Então foi Teve um conjunto aspecto, de coisas, né, talvez psicológico, da Emocional adaptação, também. emocional e tudo. Com certeza. Então foi um conjunto de coisas que fez com que. Mas eu encontrei na alimentação a minha salvação. Porque eu já tentei várias outras coisas e nada deu certo. Realmente foi a alimentação que conseguiu me deixar no nível que eu estou. E eu sei que se eu voltar para trás, toda vez que eu tento voltar, eu não gosto de como eu me sinto. Exatamente. É interessante você falar isso, porque eu também, quando mudei para cá, para os Estados Unidos, eu tinha essa mesma percepção, que a gente comia bem. Porque eu sempre cozinhei, né? Eu continuava cozinhando. Eu sempre fiz praticamente tudo, né? Do zero, né? Como from scratch, como eles falam aqui. Porque a gente não gostava de ficar comendo fora o tempo todo, mas comia fora. Né? Então comia fora, e quando comia fora era o quê? Aquele hambúrguer do Red Robin, que é aquela massa, né? Aquela coisa enorme. E aí comia pizza, né? Aí tinha um dia que a gente pedia pizza, aí vinha aquela pizza com aquela massa bem gordinha, aquela mussarela bem... Então, assim, não que fosse que a gente estivesse no nível, né, do americano, mas não era no ideal, não era no ideal. Então, depois que eu aprendi, é que eu vi, puxa vida, eu achava que estava fazendo certo, mas na verdade não estava. Né? Então, assim, foi até uma sorte grande não ter acontecido de ter nenhum problema grave de saúde comigo, né? Mas aí o Léo, aconteceu com ele, dele começar com o hipotireoidismo já 2 anos atrás, né? Quer dizer, já depois de morar 8 anos aqui, foi que ele começou a desenvolver o hipotireoidismo. Né? Então, realmente tem todo esse efeito, né? Da questão da qualidade da carne, da qualidade do leite. E mesmo a gente, né, cozinhando em casa e fazendo tudo, né, o máximo que a gente consegue, né, para ficar tudo limpinho e tudo, ainda tem esse efeito. E só foi quando ele resolveu fazer o teste
né, de tirar a carne, que eu nunca imaginei que ele fosse conseguir. Porque para mim, quando eu decidi que eu não ia comer carne, eu decidi, já estava quase no finalzinho do meu curso, né, de Health Coach, no dia que eu vi uma aula do Zach Bush, não sei se você conhece ele, mas o Zach Bush, ele advoga pela agricultura regenerativa, né, pela saúde do solo e, lógico, né, dos animais, e ele fala muito da microbiota e de quão importante é tudo isso, né? E ele é assim, ele é um cara sensacional, eu adoro o trabalho dele. E eu vi essa aula dele e ele falando, ele conseguiu fazer uma relação de um ataque de pânico de uma senhora de meia idade, mãe de família, com o que ela tinha comido, a salada, né, com frango que ela tinha comido na hora do almoço. E aí nessa história toda ele fala, né, o que é aquele frango lá que ela comeu na salada dela? É aquele frango que tá naquela granja, dentro de uma gaiola, empilhado num galpão fechado, sei lá quantos mil frangos, um empilhado em cima do outro, um fazendo cocô em cima do outro. Ele nunca viu a luz do sol, o pé tá todo ferido porque fica no buraco da grade. As perninhas mal conseguem suportar o peso do corpo, porque ele tomou tanto hormônio, ele cresceu tão rápido no peso que os ossos das pernas ficaram fracos, ele mal consegue ficar em pé. Como eles ficam estressados, eles começam a bicar um ao outro, eles cortam o bico. Então é esse frango que está nesse sofrimento, nessa situação, que foi parar no prato dessa moça. Quer dizer, ele já tem hormônio, ele foi alimentado mal, ele nunca tomou sol na vida, nunca botou o pezinho dele na terra. Esse pobre coitado desse frango foi parar no prato da mulher. Pensa na energia. Quando você tava falando isso, eu tava pensando na energia. Porque eu lembro quando eu voltei, uma vez que eu pedi um frango, já tinha parado de comer, eu fiquei com vontade de comer o frango. Eu me senti tão mal, mas um mal diferente. E eu comecei a pensar a parte energética também, né? Eu nunca mais consegui comer o frango depois dessa aula. É. Nunca mais eu consegui comer o frango, Viviane. Impressionante. Eu não entendo consigo. Você totalmente. Aquilo me bloqueou. Então foi assim, a ficha que faltava cair pra mim, pra eu tomar a decisão. E aí, lógico, eu tomei a decisão pela carne, pelo mesmo motivo, né? Pelas condições horríveis, os factory farms que eles chamam, né? E eu achei que eu ia sentir falta, que eu ia ter dificuldade, que eu ia sentir vontade. Mas olha, eu vou te dizer que eu não sinto vontade. Outro dia, porque eu continuo fazendo para os meninos, que lógico que, né, meus filhos não quiseram entrar na onda. Até consegui convencer o Léo, que eu achei que eu nunca conseguiria. Consegui, ele também, não tá comendo nenhuma carne. Mas os meninos ainda estão. Então eu continuo cozinhando para eles. Mas eu falei, eu não quero tocar com a minha mão na carne. Então o Gabriel tempera as carnes e prepara e eu só boto na panela, sabe? Ou então põe no forno. Sim. Então tem sido assim. Mas outro dia ele estava temperando o frango, o cheiro do frango me deu enjoo. O cheiro do frango, eu cozinho pro meu marido também frango, carne, normalmente, porque ele não parou de comer, né? E eu acho o cheiro do frango muito forte, porque a gente fica mais sensível. A gente fica super sensível. A gente fica super sensível. E assim, depois eu não parei de comer os produtos de origem animal por causa dos animais, né? Eu acho muito bonito que algumas pessoas, inclusive a minha filha, quando eu parei de comer, era uma coisa que ela sempre tinha vontade de fazer. E quando eu resolvi, ela, mãe, eu também vou parar. Eu falei, mas você não precisa, Camila, se você quiser continuar, não vai, né? Ela falou, não, mas é por causa dos animais. E ela parou junto comigo. Então, foi por causa da minha saúde. Mas depois que a gente começa a ler, porque a gente tá, né, olhando essas páginas e coisas da internet, a gente começa a pensar um pouco sobre o lado dos animais também, né? Então, assim, eu não julgo quem come carne, porque eu comi até pouco tempo e talvez eu não teria parado se não fosse pela minha saúde, né? Então, quer continuar a comer carne, não tem problema. Só que hoje em dia a gente sabe que diminuir a carne é essencial. Se não tirar.
Mas aí depende da pessoa, né? Tem pessoas que gostam muito do plant-based. Eu vejo, assim, algumas pessoas que eu trabalho que elas acham super legal o plant-based e querem fazer plant-based e tudo mais. E tem outras pessoas que eu trabalho que não, né? Que elas vão continuar comendo carne e eu respeito todas as posições porque eu acho que cada um sabe o que quer fazer. Porém, a gente sabe, porque depois que eu parei de comer carne, eu comecei a estudar de novo e virei nutricionista holística. E nesse curso, ele foi mais, como que é? Mais abrangente na parte de plant-based. Então, eu estudei toda a ciência do plant-based, todos os estudos. Eu tive que, nossa, assistir vários vídeos, mais de 100 vídeos, eu acho, em várias questões, né, abrangendo, assim, Os benefícios, né? Os benefícios das plantas, das ervas, dos spices, né? Então, assim, eu estudei muito porque eu queria saber a ciência. E é muito engraçado que hoje em dia, às vezes, eu ouço alguns médicos, né, falando que, nossa, eu falava para os meus pacientes fazer low carb. Até tem uma ginecologista que eu vi numa conferência que eu fui há pouco tempo, ela falou, foi muito engraçada, ela falou assim, eu falava para as minhas clientes, não comam soja, façam low carb, e ela fazia para os filhos que iam no escoteiro, ela fazia uns rolinhos assim de presunto e queijo com alface enrolado, sabe? E dava porque o low carb que é certo. Aí, mas ela contando assim foi muito engraçado. E ela falou que eu vou escrever um livro sobre nutrição e breast cancer, né? Câncer no seio. Eu vou escrever um livro. E daí ela falou que ela começou a ver os estudos, ela falou, gente, os estudos dizem que as plantas que vão proteger as mulheres do câncer de seio, sabe? Ela falou que ela ficou assim muito espantada com os estudos, porque ela nunca achou que isso ia acontecer. Ela achou que não, tem que ser um low carb, tem que ser uma bastante proteína, né, que a gente ouve. Ela falou que ela começou a estudar, ela falou que ela parou de comer carne assim em questão de dias, né? E ela falou que surpreendentemente os filhos resolveram também parar, porque é uma coisa difícil que a gente sabe, boa, né? Mas assim, foi bem engraçado ela falando, e tem outro médico gastro, ele disse que também sempre comeu carne e tudo mais, enfim. Só que ele sempre teve problemas, né, no estômago dele, né? Acho que por isso que ele foi ser gastroenterologista, né? E aí, só sei que ele estava se dando muito bem na carreira e ele conseguiu fundos para fazer pesquisas. E ele falou que começou a namorar uma vegetariana. E ele achou, nossa, nada a ver, né, isso aí. Nada a ver, né? Eu acho que isso aí não é pra mim, não. Mas ele começou a observar aquilo e daí começou a experimentar algumas coisas, começou a gostar. Aí ele falou, mas eu acho que eu não vou achar estudo nenhum sobre, né, plant-based diet ou vegetarianismo, porque é muito limitado. E ele começou a procurar, ele falou, nossa, tem tanto estudo sobre isso, tanto estudo comprovando os benefícios. E ele pouco a pouco virou, hoje em dia ele é vegano, né, mas claro, é sempre, né, passo a passo. Primeiro, né, deixa a carne, continua o peixe, o leite, os ovos. Hoje em dia ele parou com tudo mesmo, claro. Ele escreveu um livro, né, Fiber Field, que ele conta a história dele e tudo mais. E ele falou que quando ele parou tudo, foi quando ele se sentiu melhor mesmo. E hoje em dia ele, né, propaga todo esse ensinamento. Mas assim, é muito legal. E tem outro documentário também que eu achei muito legal, talvez você tenha visto, que se chama The Game Changers. Não, esse eu não vi. Não? Então são atletas, né, falando que eles não conseguiam ter uma performance melhor. Eles pararam em um certo ponto, não conseguiam. E também naquela, né, que nem eu, começou a ler, pesquisar dietas plant-based para melhorar a performance. E de novo, né, eles ficavam assim, mas parar de comer carne? Eu preciso comer carne para os meus músculos, né? Como que eu vou? Mas aí tá, vou tentar, né? Aí eles embarcavam no plant-based e todos eles conseguiram melhorar a performance. Todos. E eles falaram assim, gente, como ninguém fala isso pra gente? Exatamente. Né? Parece que tem um mindset que a carne é boa, precisa da carne, a carne não sei o quê. O leite é a mesma coisa, né?
os países que têm mais consumo de leite são os países que as pessoas têm mais osteoporose. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver, nada a ver. Não precisa de leite. Inclusive, o leite tem os seus riscos, né? Para o desenvolvimento ali de cânceres do sistema reprodutivo. Você tá comentando das pesquisas dessa médica que fez com relação ao câncer de mama, né? Imagina o câncer de cólon, né? Quer dizer, é um absurdo a quantidade de câncer de cólon que existe. E não só o de cólon, acho que é muito relacionado, né, com a carne, para a questão dos resíduos e tudo. Inclusive tem um cara que eu gosto de seguir, que é o Chris Work, que escreveu também, né? Chris Beat Cancer é o livro dele mais famoso, e depois ele tem um livro de receitas, etc. Que ele fala, ele foi diagnosticado com câncer aos 26 anos. Nossa. Câncer de cólon, de intestino. E 26 anos, e falou que correram com ele para cirurgia. E ele falou, meu Deus do céu, não é possível que eu vou viver só esse pouco. E ele começou a rezar muito. E que ele falou, tem que ter uma outra saída, não é possível. Porque ele já ia entrar na quimioterapia, eles já tinham recomendado 12 semanas de quimioterapia, aquela loucura. E ele com 26 anos. Ele falou, meu Deus, não pode ser só isso. Tem que ter uma outra saída. E aí, um antigo amigo da família dele mandou para ele um livro. Chegou pelo correio, quando soube, né, que ele tinha sido diagnosticado. Então, que ele pegou esse livro, e era um livro que falava sobre nutrição. E ele falou, esse aqui que é o meu sinal. Eu não vou fazer quimioterapia, eu vou mergulhar de cabeça nesse negócio aqui e vou me curar. Nossa, e conseguiu. Legal. Tem 20 anos que ele tá cancer free. E virou a vida dele todinha para ajudar as pessoas que têm câncer. Então, tudo isso que ele faz. Então, ele tem um curso que ele dá, que chama Square Zero, que ele ensina e explica. E aí, lógico, a nutrição, mas com toda a questão, né, do mindset, da mentalidade, de como que pensamento positivo, as afirmações e tudo isso. Então, ele fez esse pacote e ele vive disso hoje. Então, ele ensina as pessoas a sobreviverem ao câncer, que eu acho sensacional. Né? Nossa. A gente, quando começa a estudar e entra nesse campo, a quantidade de coisas, né, que a gente vê, quantas pessoas, quantas pesquisas, quantos médicos que já estão. Sim, testemunhos, né? Testemunhos de como, né, como os teus. Até uma das pessoas que eu entrevistei pro podcast, é uma amiga querida daqui também, a Terry, ela vegana, pela questão dos animais, não tinha... Ela falou, eu amo os animais, eu não consigo imaginar a ideia da maldade, então por isso eu parei de comer carne. Mas ela teve um problema de saúde recente e ela falou pra mim, o que me salvou foi isso. Porque eu penso que se eu não tivesse a dieta que eu tenho, né, se eu não tivesse parado de comer carne e não tivesse essa atenção com a minha dieta como eu tenho, eu acho que eu teria morrido. Foi uma coisa horrível, ela ficou hospitalizada 8 dias, ela teve uma bactéria super rara e custou, né, um tempo para os médicos conseguirem identificar, que foi uma coisa horrível. E ela falou, eu tenho certeza que eu teria morrido. Eu tenho certeza, eu tenho muita... Eu acredito muito nisso porque eu passei por isso. Não foi porque eu li em algum lugar que alguém me falou, eu passei por isso. E hoje em dia, eu sinto que eu peguei uma gripe ou um resfriado porque eu fico um pouquinho mais cansada, mas eu não tenho mais nenhum sintoma de gripe, assim, na garganta, dor de garganta, tosse, eu não tenho nada disso. E geralmente fica assim uns 3 dias e passa sozinho, vai embora sozinho. Eu fico mais cansada, fico bem cansada, quando a gente tá com gripe fica cansado, né? Claro. Mas eu não tenho mais nenhum sintoma respiratório. E eu tenho certeza que é por causa da alimentação. Certeza absoluta. Com certeza. E depois que a gente começa a estudar, né, as propriedades das plantas, né, propriedades protetivas, eles acharam carotenoides, eu nem lembro em português, né, que em inglês é carotenoides, nos tecidos dos ovários de mulheres que fizeram alguns procedimentos cirúrgicos, né, eles acharam na parte gordurosa dos ovários. Então, eles chegaram com a conclusão que esses compostos eles têm função protetora do sistema reprodutivo da mulher, não, inclusive nos ovários e também nas mamas, né? Nas mamas também.
E os vegetais crucíferos também, que a gente sabe, né, que tem as propriedades desintoxicantes, né? Então é muito importante que a gente coma esses alimentos. E quando a gente começa a fazer o plant-based, a gente está, não de 24 horas, mas a gente está o dia todo comendo tudo isso, né? Exatamente. E então a gente está desintoxicando o nosso corpo, a gente está protegendo o nosso corpo contra doenças, a gente está nutrindo o nosso corpo, porque tem os fitonutrientes que muitos já foram estudados, mas tem outros que a gente nem sabem Exato. dos benefícios, porque são milhares, né? Então a gente está se cuidando. Eu acho que no futuro, principalmente eu vejo assim, ó, a questão hormonal das mulheres. Depois que eu comecei a fazer o plant-based, eu não tive mais cólicas nenhuma. E eu vi muitos relatos de mulheres que tinham endometriose e depois que fizeram, foi embora. Interessante que você tocou nesse ponto. O Dr. Tom O'Brien, que é um endocrinologista também funcional, eu gosto de seguir também. Ele foi professor no meu curso e tal, e ele tem umas ideias muito legais, um approach legal, né? E ele fala que ele começou dessa forma, esse foi o começo dele. Ele e a esposa, casados de pouco, tentando engravidar e não conseguiam. Então, esse foi o gancho dele. Eles não conseguiam engravidar e ele começou a estudar, e aí começou a perceber algumas coisas, falou, nós vamos nesse caminho. Entraram nesse caminho do plant-based, diz que 6 semanas depois, a esposa engravidou. Nossa. E aí ele falou, então é isso. E aí ele ajuda casais, né? Então, na prática dele é isso que ele faz. Ele ajuda casais que têm dificuldade para engravidar através do que ele aprendeu, né? E do que ele vivenciou com a esposa dele. Então, assim, impacto geral em todos os sistemas, assim, sem dúvida. E o que eu tento fazer com o blog, e essa foi a ideia do blog, é de contar essas histórias e jogar para as pessoas, sabe, colocar a pulguinha atrás da orelha. Começarem a pensar, refletir. Colocar a pulga atrás da orelha. Vai pesquisar, olha, tem essa pessoa, tem esse exemplo, tem esse livro, tem esse médico. Justamente. Vai pesquisar, vai olhar, vai descobrir, porque quando você começa, você vai descobrindo tanta coisa, e tem tanto recurso, e tem tanta forma, né, de evitar, que a gente tem condição de evitar todas essas doenças. Tem condição de evitar todo esse sofrimento. E eu acho que no futuro vai demorar um pouco, né? Porque a carne é um vício, né? A carne é um vício, tem a questão cultural, tem N questões. Mas eu acredito que no futuro as pessoas não vão ter doenças, ou se tiverem vão ser mais controláveis, né? Por conta da alimentação, que no futuro vai ser uma alimentação mais plant-based, mais voltada. Eu tenho, assim, bastante convicção que no futuro essas doenças não vão estar por aí. E você pensa, né? A gente já tem nossos hormônios, né? A mulher tem os hormônios, né? Que estão circulando no corpo. Aí eu como uma carne que tem os hormônios naturais da vaca, mais os hormônios sintéticos que são colocados ali. Daí eu tomo um leite que tem os hormônios do leite naturais do animal e também tem o hormônio sintético que foi colocado ali. E todo dia eu tô fazendo isso. Então, olha a carga de hormônios que eu tô colocando no meu corpo, que meu corpo não... Então, assim, isso gera cólicas menstruais, isso gera problemas hormonais, isso gera um monte de coisas. Nossa, e a gente tem tanto testemunho de pessoas que não tem mais problemas hormonais porque pararam de comer carne. É muito... Então, hoje eu consigo perceber exatamente o que me faz mal. Então, por exemplo, né, num dia que eu relaxei, tá? Comi um bolo, fui no aniversário, comi uma sobremesa e tal, batata. Aquela noite, 3 da manhã, em ponto. Eu acordo, tô suada, tô com calor, jogo a coberta pro lado e aquela aflição. Então, o corpo fala direitinho. Justamente. E, né, a questão da gente ficar sensível é isso, é pra você... Não é que a gente quer ficar sensível, não posso nem comer um docinho, não, mas o seu corpo tá te falando que é aquilo que não faz bem. Sim. Né? Justamente. É o que não faz bem. E é isso que eu faço com as minhas clientes que têm alguns sintomas ou querem melhorar alguma coisa. Aliás, basicamente todas. Durante o primeiro mês eu falo para elas, porque a maioria é mulher, né? Eu tive um cliente homem até hoje em dia. Vocês durante um mês, vocês vão limpar a
a dieta de vocês, porque vocês precisam disso para depois saber o que está fazendo mal, né? Porque a gente sabe que tem vários testes, mas às vezes os testes não tratam o que você está sentindo. O nosso corpo é o nosso melhor amigo e vai dizer para você o que tá pegando. Então, durante um mês, dá aquela limpada. Eu não tiro carne, eu deixo uma vez por dia, porque eu entendo que as pessoas estão acostumadas com a carne. Então, eu não embarco no plant-based com elas só se elas querem e se elas me pedem. Então, durante um mês, carne uma vez por dia, sem carne vermelha, um pouquinho mais de peixe e mais plantas, né? Então, o dia inteiro elas estão comendo plantas, estão comendo frutas, verduras, legumes, enfim, e receitas deliciosas. E depois desse primeiro mês, elas vão saber, porque daí o corpo delas deu um reset, né? Então, o corpo delas tá assim mais desintoxicado e não tá comendo tudo aquilo que ela estava comendo. Depois desse primeiro mês, eles já conseguem perceber o que faz mal. Ai, Viviane, eu comi um negócio, eu já vi que não caiu bem. Ai, não sei o que. Teve uma cliente minha que eu fiz esse um mês com ela, e depois que terminou um mês, ela falou assim, Viviane, eu não sabia o que era me sentir com energia. Ela falou, desde criança eu me sentia cansada e eu achava que era normal. Né? E depois ela foi diagnosticada com fibromialgia, começou a ter dores e tudo mais. Mas ela tinha muito cansaço. E ela falou, eu não lembrava se sentir com energia. E agora eu tô me sentindo assim, eu consegui a minha energia de volta. Então, assim, foi muito legal, sabe? Porque é um mês só, gente. É um mês, não é uma dieta, nem é uma dieta, é uma reeducação alimentar, né? Porque a gente não prescreve dieta, a gente faz uma reeducação alimentar. Mas em um mês, quanta coisa não acontece? É um mesinho. Ela estava comendo grãos, ela estava comendo tudo que ela estava acostumada, só foi mudar algumas coisas simples e ela teve esse benefício. E hoje em dia ela já sabe, claro, depois desse um mês as pessoas vão lá e comem um bolo, comem um sorvete, comem um churrasco, e daí ela já percebe, poxa, eu comi aquilo, hoje não me fez bem. É impressionante. Entendeu? É impressionante como a gente fica atento, né? Porque eu falo, isso tem muito da energia também, né? Você limpa energeticamente o corpo e a sua sensibilidade de uma forma geral ela melhora. Não só a sensibilidade alimentar. Não, nossa. Né? A sensibilidade, humor, o sono, tudo. Tudo. E a sensibilidade também, uma coisa que eu notei muito, foi com a criatividade e a produtividade. Uhum. Porque é impressionante. Eu nunca me achei uma pessoa criativa. Eu nunca, né, sempre gostei de música, sempre gostei de cantar e tudo, mas nunca fui assim, uma pessoa criativa. Depois que eu limpei a minha alimentação, eu comecei a fazer todas, né, as rotinas que eu faço de respiração, de meditação e tudo. Então eu sinto hoje que meu corpo está num estado de sintonia muito maior e eu tenho assim uma quantidade de ideias. Uhum. E a criatividade aflora. Tanto que eu consigo escrever, que eu consigo, sabe? Eu crio os meus designs, as minhas coisas, que eu acho que é uma expressão de criatividade também, que veio disso. E a escrita que flui muito. E assim, cada dia eu fico mais satisfeita, que eu acho que o texto ficou melhor do que o da semana passada. E aí eu acordo com essas ideias, sabe? Olha, a ideia de fazer isso, a ideia de fazer aquilo. E a sintonia com as pessoas também. Então eu acho que essa questão toda energética faz parte da energia que a gente está colocando para dentro. Uhum. Né? Porque as plantas também têm energia, tá todo mundo falando em energia, as pessoas têm energia, as coisas têm energia, né? Enfim, mas as plantas também têm energia. Então o que você está colocando para dentro? Você está comendo, né? Tem a parte química da planta, mas tem a parte energética da planta, que também está sendo estudada hoje em dia, que tem N benefícios. Então é uma mudança espiritual também, não é só alimentar no sentido químico, é realmente uma mudança espiritual. E eu me sinto muito mais leve, eu não me sinto pesada, eu me sinto assim, leve, eu não sei te dizer, mas eu também sinto isso, né? Essa leveza e essa capacidade de perceber as intuições.
Justamente. Sabe? Eu acho que eu tô muito mais intuitiva. Mulheres, de modo geral, são mais intuitivas que homens, né? Mas eu percebo que eu tô bem mais intuitiva do que eu sempre fui. É tão legal, né? Então, assim, eu acho que é essa leveza que vem, né? Sim. Eu acho que é muito interessante. Inclusive, você tá falando das suas clientes, que você faz os testes, né, de um mês. Uma cliente minha, eu fiz o teste de 3 semanas. Falei, vamos fazer isso por 3 semanas. Consegui convencer. E ela falou que foi a melhor coisa que aconteceu, foi isso. Porque eu consegui que ela tivesse um resultado. Fazendo o teste, ela teve o resultado de que funciona. Justamente, e é isso que eu acho assim super importante. Não é a gente estar falando, a Viviane está falando, mas é porque ela ouviu em algum lugar. Não, elas percebem no corpo delas. Exatamente. E delas validam realmente. E agora eu sei como que é, o que é comer saudável. Eu sei o que eu tenho que fazer. Se eu não fizer, é porque eu não quero. E tem a liberdade delas para de repente, né, elas fazerem o que elas bem quiserem. Porém, elas sabem o que é comer saudável. Elas sabem o que elas precisam comer para ficar bem, sabe? Exatamente. E daí elas falam, eu comi muita besteira no final de semana, agora eu só quero comer frutas. Eu acho tão legal, sabe? Eu acho muito legal. É legal a pessoa conseguir entender e fazer essa correlação. Isso, né? Porque a gente não foi criado assim, a gente não aprendeu isso. Justamente. Né? Então, o que eu penso é que assim, eu quero falar o máximo possível sobre esses assuntos para que o maior número de pessoas possível tenha a oportunidade de experimentar e tirar as próprias conclusões. Porque isso é uma coisa que ninguém ensinou, né? Eu acho que inclusive a gente devia ensinar isso nas escolas, e esse que é o meu sonho. Justamente. De conseguir educar essas crianças para a gente poder começar a onda geracional, através das crianças, conseguir criar já uma mentalidade diferente para o futuro. E não só por conta da saúde do indivíduo, mas por conta da saúde do planeta também. Com certeza. Porque esse impacto que tem a questão das fazendas de animais, né, o impacto ambiental que tudo isso tem, ou mesmo a agricultura usando fertilizante, usando pesticidas e toda a degradação ambiental, né, que está no sistema alimentar, que isso causa, né, que a gente sabe que não é sustentável para a nossa saúde, não é sustentável para o planeta, né, a gente está degradando o solo, acabando com a qualidade do alimento e acabando com a qualidade do solo. E ficando doente. Então, quer dizer, é insustentável. Insustentável. A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Então, é isso que me dá essa energia, né? De continuar falando, a ideia do podcast, a ideia do blog, a ideia do livro. É a gente falar o máximo possível. Porque não é por falta de informação, às vezes, mas por falta de informação também. Né? Quer dizer, quantas pessoas que foram tocadas por receber uma informação, por assistir um documentário, né, ver uma entrevista ou por ler um livro. Então, eu acho que é essa divulgação, que é isso que é importante. Nossa, eu né, acho super importante o trabalho que você está fazendo de divulgação, porque é bem isso que você falou, né? A gente está falando não é porque a gente quer... E eu sei que algumas pessoas ficam um pouco reativas, né? Porque e a gente não está falando que elas devem mudar o que elas estão fazendo, a gente só quer que elas reflitam. E como você, eu também tenho uma paixão por isso, porque a gente sabe que é bom. Se não fosse bom, a gente não estava falando sobre isso. Se não fosse ter um impacto na vida das pessoas, a gente não estava falando sobre isso. A gente realmente quer ajudar as pessoas e o planeta e propagar a informação que tem a questão da indústria que hoje em dia ainda tem, né, enraigada assim, nas pessoas, essa questão de precisa comer isso, precisa comer aquilo. Hoje a gente já sabe que não precisa. Bem ao contrário, você come se você quiser, mas tem um outro lado que, nossa, é tão mais gostoso e a gente se sente tão bem. E a questão da prevenção, né, com as crianças, eu acho que é imprescindível, porque essa é a real prevenção. A prevenção não é, vamos levar uma saladinha lá, colocar uma saladinha no buffet da escola com aquele monte de porcaria. Isso não é tá comendo saudável, né? É realmente, e eu acho que com as crianças é tão gostoso, porque elas absorvem tudo que a gente fala. A gente pode fazer de uma forma didática, porque todas
as plantas, né, os vegetais, as frutas, todas as cores, elas têm como que se diz, um benefício para a saúde. A gente consegue, né, fazer essa E parte por esse mais lado, né? lúdica, assim, e falar dos benefícios. Essa é uma coisa que eu também gostaria de fazer. Já tive algumas ideias de fazer alguns workshops lá em casa, quem sabe quando começar a ficar mais quentinho, de pegar as mães com as crianças, levarem para a horta, a gente falar das propriedades de cada erva, fazer uma comidinha e falar sobre aquilo, porque eles vão absorver, eles vão entender, e daí, sabe, eu acho que é muito legal trabalhar com as crianças, mas tem que ter uma abertura, né? E a abertura vai vir dos pais. Conscientização. Dos pais. E dos pais. Conscientização dos pais. E do exemplo, porque é aquela coisa, os filhos não vão fazer as coisas porque você está falando para eles fazerem. Você tem que fazer para eles olharem você fazer. Então, muito interessante isso que você está falando agora, porque a semana passada eu entrevistei um garoto de 27 anos, que é filho de um casal que eu já tinha entrevistado para o podcast. Então, os pais dele começaram a fazer uma fazenda, entre aspas, no quintal da casa deles. Então, eles têm uma casa que é um terreno de meio acre. E tem a casa e tinha o quintal. E eles começaram a plantar no quintal, começaram aos poucos e foram aumentando. E hoje eles têm o quintal inteirinho tomado de canteiros. Eles começaram a ter tanta produção que viram que era suficiente para alimentar. Eles têm 5 filhos. 5 filhos e ainda estava sobrando. Então eles decidiram vender no mercado. Então eles vão no Farmers Market durante o verão e vendem lá. E ainda assim tinha quantidade sobrando. Começaram a fazer doações, começaram a vender para restaurantes. E assim, nesse pedacinho de terra. E o que eu acho sensacional, né? Os dois trabalham full-time jobs, têm 5 filhos e ainda assim conseguiram fazer. Então, assim, a gente teve uma conversa sensacional, a entrevista foi ótima, eles contaram tudo de como eles fazem, várias técnicas que eles usam, foi muito legal. E aí ela me contou, olha, meu filho mais velho agora tá plantando cogumelo gourmet. Aí eu falei, ué, que legal, quero falar com ele também. E aí ela ajeitou, a gente conseguiu conversar. Então na semana passada ele veio. Então ele é um garoto novo, de 27 anos, mas que foi criado com essa mentalidade de sustentabilidade, de cultivar a própria comida e tal. Então eu achei que foi super interessante, assim, o exemplo. Né? Assim, você vindo dessa família tem um testemunho muito importante para dar para as crianças dessa geração. Né, para os teus colegas dessa geração. E aí ele contando que foi exatamente isso, o exemplo dos pais com a questão da sustentabilidade, e eles sempre tiveram uma hortinha, uma coisa aqui, outra ali, a mãe sempre cozinhando em casa, usando essas ervas e tal. E isso foi a sementinha que foi plantada, né? Então, assim, isso que eu acho bacana com as crianças, a gente tem que plantar sementinha. Porque uma hora vai brotar. Com certeza. Uma hora vai brotar. Eles fazem muito, por mais que pareça que os nossos filhos, principalmente adolescentes, né? Acham que tudo que a gente está fazendo não tem nada a ver. Eles fazem muito, eles se espelham muito na gente. Se espelham muito. E eu vejo a minha filha, ela é super assim, consciente sobre saúde, né? Porque ela passou tudo isso comigo, e ela viu eu mudar, e ela viu eu fazendo as receitas, e ela viu como eu melhorei e tudo mais. Ela tem uma consciência sobre saúde muito grande hoje em dia. Até a gente começa a falar sobre comida e alimentação e suplementos, e ela adora, a gente fica assim, conversando muito sobre isso. E é muito gostoso, assim, porque ela tem essa consciência, sabe? De saúde, porque ela viu, porque eu nunca forcei nada pra ela, eu sempre deixei ela fazer o que ela quisesse, sabe, em relação à alimentação. Obviamente, quando a criança é mais nova, mas a Camila nunca teve problema em comer frutas e verduras, ela sempre gostou. Mas assim, eu sempre deixei ela fazer as escolhas dela. Eu acho super legal que ela cresceu nesse ambiente. Às vezes ela até exagera um pouquinho. Eu falei, calma, Camila, não precisa exagerar muito, né? Pegou muito assim do que ela viu, né? Então os filhos, eles aprendem com o exemplo, olhando, observando a gente. Não, mas eu acho sensacional esse exemplo. Isso dá muita esperança, né? Porque a gente sabe, é um investimento a longo prazo. Filho é um investimento a longo prazo.
A gente tem que persistir e plantar a sementinha. Justamente. Uma de cada vez, que no momento certo, né? Com vai, certeza. vai brotar e vai dar fruto. Porque Com certeza. fruto não cai longe da árvore, né? Como diz meu pai. E eu fico feliz, né? Eu fico feliz. O meu marido não, ele não foi, mas ele já também, ele mudou muito, meu marido. Hoje ele adora tomar chás, ele nunca tinha tomado, ele gosta de, né, estudar sobre ervas, que é uma coisa que eu também gosto, né? E ele mudou bastante, ele come carne, eu faço pra ele, não fico enchendo o saco dele. Mas a alimentação dele mudou muito, ele come fruta e ele é muito health conscious too, ele também toma suplementos também e ele foi diagnosticado com diabetes há anos atrás, ele mudou a alimentação e desde então ele tá como se não tivesse diabetes, né? Os exames dele estão sempre como se ele não tivesse, então a gente não precisa se preocupar. Mas por que eu tava falando tudo isso? É a questão do exemplo mesmo, né? A questão do exemplo e Não, do a gente- ambiente, né? do Por exemplo, ambiente, igual é. o Léo também. Eu nunca imaginei, porque ele vem de uma família que é assim, cultua a carne. Não é que gosta de carne, cultua a carne. É uma coisa absurda, o amor da carne. Aquela carne crua, aquele bifão, aquela coisa. O brasileiro. Porque o brasileiro vem típico. Eu não cresci assim, porque eu morei com minha avó um tempo, não tinha muito dinheiro, então a vovó fazia os bifinhos pra gente, pequenininho, batidinho, aquela carninha que era contada e tudo. Então eu não cresci com essa abundância de carne, sabe? Então, lógico, tinha churrasco uma vez, né? Tinha um churrasquinho e tal, mas não era uma coisa. A família dele não, a família dele é aquela coisa do bifão, do churrasco todo final de semana, e aquela coisa toda. Eu nunca imaginei que ele fosse conseguir. Nossa, eu achei super E ele legal. parou e ele não olha pra trás. Não sente vontade, não. Legal, Ele tá. achei muito legal. E agora a gente tá esperando as próximas bateladas dos exames pra ver como que vai ser o resultado Da do tireoide, hipotireoidismo. E aí vamos ver o Ai, que, que legal. que Eu deu. acho Mas que ele assim- estava pré-diabético e já não está. A glicose está totalmente sob controle. Ele perdeu peso. A gente né? perde peso quando começa também, né? É. Naturalmente. né, que a gente- Naturalmente. Eu achei muito legal quando você me falou que o teu marido também entrou na onda. Eu falei, nossa, É ótimo, né? que legal. os Mas dois. ele entrou, nem foi por minha causa. É? Vou te dizer por que ele entrou. O Gabriel tem hipotireoidismo também. E o Gabriel foi desde pequenininho. Ele com 8 anos a gente conseguiu diagnosticar o hipotireoidismo dele. Então, desde então, ele toma a levotiroxina. E aí, estudando e vendo, né? E evento que eu participo, aprendo Sim. mais, conheço mais médicos. Conheci a Dr. Brooke Goldner, Dr. G, que ela se chama. E ela é super carismática. E a história dela é muito interessante, que ela teve lúpus muito novinha. Ela era adolescente, foi diagnosticada com lúpus. Aí teve lúpus muitos anos e aí ela, por isso, quis fazer medicina, entrou, né, fez o pre-med, depois foi para a escola de medicina. E durante toda a carreira acadêmica dela de estudante, ela com lúpus, sofrendo com lúpus e Nossa, tal. Os sim. médicos falaram para ela, você nunca vai poder engravidar, você nunca vai poder ter filho, né? E ela vivendo aquela vida até que ela conheceu o atual marido, começaram a namorar. E ele era personal trainer de algumas celebridades. E ele tinha um protocolo que ele seguia. Mas ela já era vegetariana na época. E quando ela conheceu ele, aí conheceram, namoraram e tal, e ele pediu ela em casamento. E ela falou, olha, você sabe que eu tenho uma sentença de morte, né? Eu tenho lúpus, Não posso ter filho. não posso ter filho, etc e tal. Aí ele falou, não, eu quero casar com você assim mesmo. Eu prefiro a minha vida, né, com você, com as suas limitações, do que sem. Que eu achei lindo de morrer, Com né? certeza. Aí, bom, ela falou, ai, mas eu quero ficar linda pro nosso casamento. Minha pele não tá boa, meu cabelo não tá bom, e ela, né, doente, né, aquela coisa. Lúpus, você não pode tomar sol, aquela coisa Minha mãe tem pálida, aquela lúpus, coisa... eu sei muito bem. É. Aí ele falou, então eu vou fazer um protocolo pra você, meu, adaptado, sem carne. Salvou a vida dela. Que legal. Ela não só ficou linda, maravilhosa pro casamento, como ela queria, como pouco tempo depois, acho que foi 4 meses depois, ela tava sem lúpus.
sem lúpus. Nossa. E aí tudo que eles construíram depois disso, porque ele também não sabia do impacto que seria cortar a carne, porque no protocolo ele tinha carne, apesar de ser bem carregado na questão das plantas, né? Mas tinha carne. Então eles viram que o potencial aumentava. Que legal. E aí eles construíram a vida deles em torno disso. Então ela escreveu vários livros. O primeiro é Goodbye Lupus, Goodbye Autoimmune Disease, porque aí ela descobriu que não era só o lupus, que ela conseguia reverter com o protocolo dela todas as doenças autoimunes. E ela tá aí 18 anos, lupus free, teve 2 filhos. E o filho mais velho dela, coisa mais interessante, tem 14 anos, o filho mais velho dela, que é vegano desde sempre, né? Porque foi criado já, nasceu e cresceu, né? Comendo bem direitinho tudo, uma gracinha. Começou a sofrer bullying na escola, lógico, porque tinha alimentação toda diferente. O que ele fez? Escreveu já um livrinho e já tá ele dando palestra e advogando para as crianças serem também. Olha, você vê, o bullying levou ele a fazer um livro e foi em busca ele. Então, assim, tantas histórias tão interessantes, né? Quando a gente começa a estudar e entrar nesse meio, que assim, é uma coisa que vai dando mais energia, mais esperança. Esperança também, porque não é fácil ficar doente. Ninguém quer ficar doente, não é uma coisa legal você, de repente, ter tua vida, assim, tirada de você, né? Tudo que você... E a minha mãe, ela teve lúpus com 24 anos, ela também começou com sintomas. Não é fácil, todo mundo quer viver uma vida plena e quer fazer as coisas que gosta, e você ter a oportunidade de fazer isso, só mudando a alimentação, é maravilhoso. E outra coisa que você falou, né, de doenças autoimunes e tal, esse estilo de vida serve para qualquer coisa, qualquer tipo de problema, nem que seja uma dor de cabeça que você tem todo dia, você pode melhorar. Qualquer tipo de inflamação no corpo, coisas que as pessoas têm há anos e que elas não conseguem ter uma vida normal. Né? A menopausa, que você tá sentindo que, olha só, sintomas mínimos, assim, mínimos, né? Sim, mínimos. Então assim, ajuda em tudo. Não é específico para um tipo de coisa ou doença, não, é para tudo. Você pode melhorar qualquer coisa na sua vida. Inclusive, a gente sabe, né, que a gente estudou a parte cerebral, depressão melhora, doenças mentais, tudo melhora, porque tem a questão da conexão com o intestino e tudo aquilo que a gente já sabe que melhora, as pessoas se sentem mais felizes. Inclusive as doenças neurodegenerativas de Alzheimer, Parkinson e tudo isso que a gente sabe que a própria demência, que é um tipo de Alzheimer, né? Que consegue evitar totalmente. Justamente. Né? Então, assim, tá na mão. É maravilhoso. É maravilhoso. E tá na mão, quer dizer, tá na mão. Cada um tem que pesquisar. Isso, é isso que eu tento encorajar. Assim, qualquer coisa. Então, eu já escrevi sobre autoimmune disease, já escrevi sobre câncer, já escrevi sobre doenças mentais, TDAH, depressão e ansiedade, né? Sobre tudo isso. Uhum. E a ideia é essa, pesquisa, investiga isso, e experimenta, porque não custa nada experimentar. Uhum. Não custa nada experimentar. Justamente. Testa no teu corpo. Justamente. E você tocou num ponto muito importante. As pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam que isso vai ajudar elas. É engraçado porque muitas pessoas acham assim que tudo é questão emocional. Eu acho que tem a parte emocional também, mas não é só isso. E as pessoas que ficam muito ligadas nisso, elas acabam deixando de não poder ter os benefícios de uma alimentação na saúde dela, porque elas só acreditam que está tudo na mente, quando que não é verdade. Eu lembro que quando eu comecei a ter os sintomas, né, eu tinha algumas amigas que tinham fibromialgia, né, e eu ficava alugando elas, porque às vezes eu não conseguia sair da cama de manhã, de tão cansada que eu tava. E eu fiz um grupinho lá de WhatsApp, e tinha uma amiga minha que eu falava pra elas, olha gente, tem a questão da alimentação e tal, isso, aquilo, e ficava passando dela, ela falava assim, ai Vivi, eu acho que a alimentação
tem a ver, assim, ajuda um pouco, mas eu acho que é emocional. Eu acho que é emocional. E eu falando, e ela só ouvia, achava legal, mas assim, nunca tinha colocado na vida dela. E ela, um dia ela falou que foi no médico, o médico falou que ela estava com colesterol, problema de colesterol enfim, outros problemas e queria que ela tomasse remédio ou ela tinha que mudar a alimentação, né? Aí ela falou pra mim que ela resolveu, passou na feira, né, no Brasil, passou naquela feira e comprou tudo, frutas, legumes e ficou assim alguns dias só comendo aquilo. Ela falou, Vivi, eu não sinto mais nada? Ela falou, eu não tenho mais nada, eu posso dizer que eu não tenho mais fibromialgia, porque eu não tô sentindo mais nada. Ela falou, você falava, eu não acreditava, mas é verdade. Então, assim, não quer dizer que você vai ficar curado para sempre, porque se você voltar com aqueles hábitos, vai voltar. Eu sei que se eu voltar com os hábitos que eu tinha antigamente, a doença vai voltar. Então, né, cada um consegue aí fazer a manutenção do seu problema de formas diferentes. Mas, assim, foi muito legal, sabe? Muito legal. Uma outra amiga minha também tinha dores, assim, por 2 anos, estava tomando remédio, tinham vários efeitos colaterais. E ela acabou num médico alternativo e ele falou, tira o glúten da sua alimentação. Vê o que vai acontecer. Ela falou assim que não deu nem um mês, ela não tinha mais nada. Eu não tô dizendo que todas as pessoas têm que tirar o glúten da alimentação. Eu só tô querendo dizer que, às vezes, é uma sensibilidade que você tem em algum alimento, né? Porque tem muito disso, hoje em dia a gente sabe. E ela não precisou fazer mais nada. Algumas pessoas acham que é só emocional e vivem a vida delas, assim, e tentando trabalhar só a parte emocional, quando que elas podiam estar melhorando a saúde delas com a alimentação. Eu acho importante a parte emocional também. Também acho. Hoje em dia eu tenho um programa que eu lancei há pouco tempo, que é um programa de 3 meses, né? No primeiro mês a gente vai continuar abordando aquela parte nutricional. No segundo mês a gente vai falar da parte emocional. Então a gente vai ter uma conversa, eu vou colocar alguns sintomas correlacionados com algumas emoções, eu também faço um trabalho com os florais de Bach também, É isso né? que eu ia te perguntar. Me conta, que você falou das ervas e tal. Conta a história dos florais. Então, os florais, a gente sempre tem, eu acho assim, que Deus sabe, né, o que a gente vai fazer na nossa vida. Eu falo de Deus porque eu acredito em Deus, eu sei que algumas pessoas não acreditam, mas as coisas vêm pra gente, então a gente tem que ter, assim, aquela intuição que a gente estava falando, Exatamente. né? A gente tem uma intuição, a gente é levado a fazer alguma coisa, né? Então, quando você olha as possibilidades, por que você gosta mais de uma e menos da outra? Porque tem alguma coisa ali pra você, né? E os florais, eu comprei um curso de medicina holística ou terapia holística no Brasil online, que tem, nossa, muitos cursos nesse curso. E tinha aula de florais, e eu falei, nossa, eu quero fazer isso. E eu fiz, eu achei maravilhoso. É maravilhoso, porque a filosofia do Dr. Bach, que foi quem criou, né, os florais, é maravilhosa. E ele, como eu, como você, foi atrás da intuição. Porque ele era um médico super famoso, ele desenvolveu vacinas, ele morava em Londres. E ele teve uma intuição de ir pro campo e começar uma pesquisa sobre flores. Olha só, nada a ver, né, com o que ele estava fazendo. Ele já tinha começado a criar alguns remédios homeopáticos, mas ele via que os pacientes, eles não estavam tendo a melhoria que era Esperada, né? esperada. E ele tem muito dessa parte também emocional e tal, da atitude da pessoa, que é muito importante também para ajudar a melhorar. Enfim, ele teve essa intuição de ir pro campo, ele largou tudo para trás, o practice dele, né? E foi para um lugar pequenininho. E eu acho que era para ele ter levado naquela época, 1928, por aí, era para ele ter levado uma maletinha com os remédios homeopáticos que ele estava criando. E ele esqueceu. Então acho que não foi assim de propósito, eu acho que foi de propósito, entre aspas, né? Eu acho que foi uma coisa que aconteceu que ele não queria, mas ele se viu ali sem as ferramentas dele de trabalho. E aí ele começou a fazer pesquisa sobre flores silvestres e como que a energia dessas flores poderiam ajudar as pessoas em questões emocionais e de comportamento. Então, claro, ele fez uma pesquisa muito grande com pessoas e ele identificou alguns comportamentos e algumas questões emocionais, né, em um padrão, né,
E ele fez a pesquisa também com as flores e dando esses extratos de flores para as pessoas e vendo o resultado. Para mim foi uma coisa muito intuitiva, sabe? Porque muita gente pode não acreditar, porque a questão das flores vai agir mais na parte energética, não tanto química. Mas eu acho que foi um trabalho muito intuitivo da parte dele conseguir chegar nessas flores. E o que eu acho muito legal também, quando eu faço esse trabalho, as pessoas começam a se conhecer melhor, né? Porque quando eu comecei a estudar, eu comecei a me conhecer melhor. Eu falei, gente, eu tenho isso aqui sou eu, isso aqui é fulana de tal, né? A gente consegue identificar e a gente consegue começar a trabalhar aqueles aspectos que a gente não sabia que a gente tinha. E tem toda uma filosofia no trabalho dele muito espiritual. Ele é muito espiritual, né? Então ele fala muito da parte espiritual, inclusive o que ele fala das doenças. Quando uma doença surge, é porque por alguma coisa você saiu do teu caminho, do que você tinha que fazer na tua vida, você saiu. E eu acredito que até essa saída, no meu caso, que foi a saúde, foi a saída que me levou de volta, né? Exatamente. Ao que eu tinha que fazer aqui na Terra. Então ele diz que é isso, que a gente tem que ouvir a intuição, mas por causa de várias crenças, a gente acaba não ouvindo a intuição, bloqueando aquilo, e aquilo leva a gente para outros caminhos que não é o caminho que você tem que trilhar. Exatamente. Nossa, é O maravilhoso. universo vai... Isso. Eu falo que a mão de Deus está em tudo, ela vai guiando. Você começa a sair muito fora, peraí, você volta aqui. Foi exatamente o que aconteceu comigo também. Com tantas outras pessoas. Assim, o meu não foi doença, mas foi com a questão do trabalho, né? Eu, nessa mudança para cá, não consegui achar nenhum trabalho como engenheira. Né? Assim, eu sempre consegui me colocar e nunca tive problema. Mesmo, né, tendo boas indicações, você vê, meu antigo chefe fez uma recomendação linda, né, o chefe dele também fez outra recomendação linda, quer dizer, não tinha nenhum motivo assim, ai gente, por que eu não consigo arrumar emprego? Eu sou uma péssima profissional. Não era esse o caso. Que não era pra ser. Que não era pra ser. Então, assim, o universo vai dando uns empurrãozinhos até que você encontra. Por isso que é males que vem pra bem. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não gosta, a gente resiste. Mas aquilo, às vezes, é pra uma coisa melhor. É a porta, né? É a porta. Como que aconteceu com várias pessoas, né? Esse cara do câncer, o Chris Rourke, né? A própria Dr. G, que é o exemplo do lúpus, e tantas outras pessoas, né? Que encontram o que é a paixão, o que é a missão, né? Que é, então, ajudar essas pessoas que estão passando por essas mesmas dificuldades, né? A encontrar um caminho legal. Certeza. Então, os florais você usa com as suas clientes também? Uso com as minhas clientes, se elas quiserem, né? Cada um tem, se elas acharem que é uma coisa que elas querem, né? Elas têm que querer também usar o tratamento que eu faço ali, que é homeopático, né? A maior parte é água, mas eu compro as essências originais, que são feitas ainda da mesma forma que eram feitas no passado, né, na Inglaterra. E então eu uso essas essências. Mas assim, no começo eu achei, ninguém vai querer isso, ninguém vai acreditar. E bem ao contrário, as pessoas estão muito interessadas. Olha que ótimo. Elas acham muito legal, sabe? Então as pessoas estão com a mente aberta para outras coisas, né? A gente acha que não, mas não. As pessoas querem, porque as coisas que estão aqui não estão fazendo o resultado que elas estão procurando. Que é esperado, né? Os remédios, enfim, né? Com os efeitos colaterais e tudo mais. De repente uma coisa natural, um remédio homeopático que pode ajudar ela nas questões que ela precisa, elas ficam super animadas e inclusive quando eu falo que é a questão energética que ajuda na energia de algum desequilíbrio energético, elas acham muito legal. Elas são super abertas. Tá? Eu tenho muita esperança, sabe? Eu vejo esses movimentos que estão acontecendo, né, de plataformas de práticas holísticas ou, né, que eram consideradas alternativas no passado, que na verdade hoje já tem a ciência por trás, comprovando. Meditação, respiração, várias outras técnicas, né, hipnose, terapias de vidas passadas, cura pelo som, que é sensacional. Muito legal. E eu vejo que existe esse movimento, né, dessas terapias todas crescendo e as pessoas experimentando e vendo que realmente tem resultado.
Então isso assim me dá uma esperança muito grande, porque eu acho que essa onda vai conseguir vencer e a gente vai conseguir chegar num estágio, né, que eu falo que a minha missão é que a gente deixe uma terra sem doenças para as gerações futuras, né? Com certeza. Então eu acredito que isso é realmente possível. É lógico que vai demorar ainda várias gerações. Vai demorar um pouquinho, mas uma hora vai, mas tá muito forte. Eu acho que tá muito forte e quanto mais a gente falar, mais pessoas a gente consegue trazer para o movimento, né? Então, assim, aos pouquinhos a gente vai espalhando Sim, cada um fazendo a esse sua parte, efeito, né? e fazendo aquela rede do bem, né? Que é aquele filme sensacional, acho que é dos anos 80 lá, não sei. Não sei se você lembra, que é um garotinho que faz uma boa ação e ele fala, passa pra frente, e aí eles conseguem contagiar um número enorme de pessoas, e uma coisa maravilhosa. Legal. Então eu acho que esse que é o caminho. Com certeza. Mas uma coisa que você não falou, do teu curso de Health Coach, como é que foi? Você estava ainda doente quando você começou a fazer? Você já tinha melhorado? Na verdade, quando eu comecei, eu já tinha feito aquele 1 mês que eu te falei que eu fui quiroprata, né? Então eu já vi que aquele era o caminho, né? Só que daí eu comecei, de repente eu podia fazer algum curso. Comecei a olhar, eu nem sabia que Health Coach existia, né? Mesma coisa comigo, né? E eu me deparei com esse curso do Dr. Sears, inclusive, ele fez, né? Ele criou esse instituto porque ele ficou também com câncer e ele também melhorou com a nutrição, enfim. E aí eu falei, eu vou fazer esse curso, né? E aí eu fiz, eu me apaixonei, eu falei, nossa, é isso que eu quero, maravilhoso. Aí eu comecei a fazer o Health Coaching aos poucos, aí em 2020, que foi quando eu mudei minha alimentação para Plant-Based, e daí eu fiz outra certificação, né, com a AFPA, de nutrição holística, mas mais voltado para Plant-Based e ervas, e um pouco mais aprofundado nessa área. Então, eu também sou praticante dos florais. E eu amo, né? Tudo isso que eu Você se encontrou também, né? Encontrei, nossa. É a mesma coisa que aconteceu comigo. Que é tão bom, né? É muito bom. É muito bom a gente encontrar o caminho da gente, né? E sentir, assim, no corpo inteiro que a gente tá fazendo a coisa certa, né? Justamente. E quando a gente sente bem, quer dizer que é isso que você tem que estar fazendo. Exato, né? Porque o meu trabalho como engenheira era assim, era tão estranho. Eu falo que eu me sentia redonda num buraco quadrado, sabe? Não que eu era infeliz, eu não era infeliz, mas parecia que aquilo não era muito pra mim. Então, assim, hoje eu vejo o que é fazer uma coisa que você ama. E a diferença, porque eu tive essa vivência, né? Mas eu consigo ver a diferença. Sim. Né? Que é como a realização que eu tenho hoje fazendo esse trabalho. Justamente. Com a realização que eu tinha fazendo outro trabalho, né? Então, assim, não eu tem também preço. trabalhava em empresa, secretária executiva. Dizer que eu não gostava, eu gostava. Mas eu tava sempre olhando, assim, coisas sobre ervas. Eu tava sempre, sabe, olhando essas coisas. De repente fazer um curso sobre isso, mas não tinha nada a ver com a minha área. Eu era muito ocupada e ainda acabei, né, fazendo um curso superior na minha área, porque eu já estava ali, mas mesmo assim, não era, eu sentia assim que não era bem aquilo, sabe? A gente sabe, né? A gente sabe quando a gente se encontra, né? Quando a gente encontra uma coisa que a gente é realmente apaixonado, é uma diferença muito grande. Muito grande. E é muito gostoso poder estar fazendo isso, sabe? Porque... E fazer e ainda saber que você está ajudando as outras pessoas. Justamente. Né? Quer dizer... É maravilhoso. É maravilhoso, é verdade, é muito gostoso. Eu amo, me dá pra ver que você ama também, né? Eu amo também. Eu não quero fazer mais nada a minha vida inteira. E a gente tá se divertindo muito, e né? Muito, e todo mundo fala assim, ai meu Deus, eu tô contando os anos pra aposentar. Eu quero aposentar, não, eu quero fazer isso aqui agora até quando ficar bem. Enquanto eu estiver conseguindo andar, levantar e falar, eu quero estar fazendo isso. Justamente, eu também penso assim, agora que eu tô, né? Agora que eu tô realizada, eu quero fazer isso, porque isso me preenche totalmente, né? Assim, essa energia boa só de falar do assunto, né? Então, essa questão do podcast é interessantíssima, porque cada entrevista que eu faço, eu falo, puxa vida, meu Deus, que delícia. Gostoso, que delícia, né? Que delícia fazer isso. Né? Assim, que bom achar esse trabalho
que traz tanta alegria, tanta realização, né? E é um trabalho que é só para espalhar energia boa e ajudar as pessoas a fazerem o mesmo. É tudo de bom, É né? tudo de bom. Me fala como que as pessoas te encontram, se elas quiserem procurar você, trabalhar com você, fazer os seus programas, como é que funciona? Então, podem ir no meu website www.the, né, holistic-path.com, que é .com, né? Tô falando em português que imagino quem tá ouvindo. Mas a Holistic Path, elas podem me encontrar no Instagram também, né? Vivi Health Coach. No Facebook também, né? Vivi Health Coach. E é isso. E podem me mandar um e-mail, ligar. Nós vamos colocar essas informações por escrito lá no show notes, para as pessoas poderem ver o endereço certinho do teu website, o endereço do Instagram e do Facebook. Quer falar dos seus programas? Você falou um pouquinho que você tem o Total Body Reset, que é os 30 dias. Isso, eu tenho o meu programa original, se alguém quer só trabalhar com a parte nutricional, é de 1 mês, e depois tem um follow-up, tudo incluso, né? Inclusive o meu website tem todos os preços lá, porque eu queria fazer uma coisa bem transparente, porque quando eu vim pra cá, assim, parece que as pessoas queriam que, né, eu me envolvesse com o trabalho para depois falar o preço, e eu já gosto de deixar tudo assim bem transparente, então eles podem ver os preços no meu website. Eu tenho esse de 1 mês, né, que é a parte nutricional. Acabei de lançar o meu programa de 3 meses, que no primeiro mês a gente vai trabalhar a parte nutricional, segundo mês, stress management, né, gerência do estresse, gerenciamento do estresse, e o terceiro mês a gente vai falar sobre propósito de vida, conexões e melhorar tudo isso, porque é tudo um combo. Eu tenho também o meu programa chamado Total Body Reset, que é muito legal. Esse é um programa com várias pessoas, né? Um group coaching. Então é um grupo, eles também vão ter acesso a um cardápio, né? Com várias receitas e um e-book com receitas. Enfim, durante 1 mês eles também vão dar uma resetada e dar uma limpada. E durante esse 1 mês, eu falei 3 meses? Não, 1 mês. 1 mês. Durante esse 1 mês eles vão ter aulas semanais e o group coaching. É 1 vez por semana, junto com eles, né? E falo como que foi, como que tá sendo aí a parte, né, do cardápio, vocês estão gostando, isso aqui é a diferença que vocês estão sentindo, dificuldades. Então a gente faz essa troca de informações no começo e depois eu dou uma aula, né? Então eu dou aula sobre nutrição, eu dou aula sobre toxinas e saúde, que é super mega importante a gente saber, né? Como controlar a quantidade de toxinas que a gente coloca no nosso corpo. E ajudar o corpo a desintoxicar, né? Também. Nos mecanismos naturais também. Justamente. Burnout também, que é super importante. Eu vejo muitas pessoas ficando doentes por burnout. Uhum. Às vezes nem é outra coisa, simplesmente porque elas estão excesso de trabalho. Excesso de trabalho, então elas não têm culpa, né? Mas é bom que elas conseguem identificar e elas saibam o que tá pegando ali. Enfim, são 4 aulas, né? Eu acho que eu tenho uma, mas eu esqueci agora. Mas nossa, é muito interessante esse programa. E eu tô para lançar em abril, eu tô fazendo umas conexões. Ele vai ser muito legal e quem quiser também pode sign up, né? Eu tenho uma newsletter e eles podem também estar recebendo aí todos os meus programas, dicas de saúde todo mês, e vão ficar sabendo das informações aí antes, né, dos programas estarem começando, se eles tiverem interesse. Ai, que delícia, muito bom, obrigada demais. Muito obrigada, adorei nossa conversa. Foi ótimo, eu também adorei. Tem muito em comum, eu super me diverti, adorei. Ai, muito que importante ótimo. esse trabalho que você está fazendo. Eu também tô super satisfeita, obrigada demais por você ter vindo. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal, que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook.
Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga.